Muita gente diz que a primeira coisa para sair das dívidas é cortar todos os cartões de crédito. Para mim, isso sempre pareceu uma piada. O cartão nunca foi o problema. O problema é a falta de educação financeira, de estratégia e de disciplina. Eu amo cartões de crédito e uso eles ao meu favor até hoje. Se você quer saber como sair das dívidas mais rápido e como quitei uma dívida de $800 mil, presta atenção até o final desse vídeo. E claro, já curte esse vídeo e se inscreve, porque o que eu vou te mostrar aqui, ninguém te conta. Eu e minha esposa estamos juntos há mais de 35 anos. Muita gente acha que ela se casou comigo por causa do dinheiro, mas é uma grande ilusão. Quando começamos, não tínhamos absolutamente nada. Eu tinha acabado de perder minha segunda empresa e estava totalmente falido e com uma dívida de $800 mil. Foi um dos momentos mais complicados da minha vida, mas com muita inteligência conseguimos quitar tudo. Essa dívida de $800 mil não foi um acidente, foi o resultado de decisões impensadas, falta de preparo e, principalmente, ausência de uma estratégia sólida. Mas ao invés de me afundar em desespero, sentei e encarei o problema de frente. Criei um plano com etapas claras, metas realistas e foco total na execução. Cada centavo passou a ter um destino. Cada gasto passou a ser justificado por um propósito maior. Uma das primeiras coisas que fiz foi transformar o caos em clareza. Peguei um caderno e comecei a anotar tudo. Valores, prazos, credores, juros. Esse simples ato me tirou da neblina emocional e me colocou no controle da situação. Quando você tem no papel o tamanho do monstro, ele parece menos ameaçador. Essa prática me ensinou que a desorganização é a melhor amiga da dívida. A organização, por outro lado, é o primeiro passo rumo à liberdade. Outro ponto foi entender que sair das dívidas exige uma mentalidade de investidor, mesmo quando tudo ao seu redor diz o contrário. Comecei a estudar formas de gerar renda extra, vendi coisas que não usava mais e apliquei até o que restava da minha energia para aprender a investir com inteligência. Não estamos falando de mágica, e sim de ação consistente. É preciso parar de fugir e começar a entender como o dinheiro funciona. Se eu tivesse aprendido educação financeira mais cedo, teria evitado muitos dos erros que me custaram caro. A escola me ensinou a decorar fórmulas, mas nunca me explicou como lidar com dinheiro. Ninguém falava sobre juros compostos, fluxo de caixa ou ativos. E por isso, como muita gente, entrei na vida adulta sem saber como o jogo do dinheiro realmente funciona. Essa ignorância é a porta de entrada para o endividamento crônico. Foi só depois do tombo, quando eu estava com $800 mil em dívidas, que percebi o valor real do conhecimento financeiro. Comecei a estudar tudo o que podia. Livros, cursos, mentorias. Autores como Napoleon Hill, George Clason e até minha própria experiência me mostraram que a educação financeira é como uma lanterna no escuro. Com ela parei de tomar decisões baseadas em emoção e comecei a agir com estratégia. E foi isso que mudou completamente o meu destino. Educação financeira não é sobre decorar termos técnicos, é sobre entender como o dinheiro entra e sai da sua vida. É saber montar um orçamento, identificar armadilhas de consumo, reconhecer boas oportunidades de investimento. Quando você aprende isso, deixa de ser refém do sistema. Foi esse conhecimento que me deu base para parar de me endividar. E foi nesse exato ponto que minha virada começou. Vivendo o extremo, no porão, cortando tudo que não era essencial. Sair das dívidas é impossível se você continua cavando o buraco. Essa foi uma das lições mais duras que aprendi. Naquele período, eu e minha esposa chegamos a viver em um porão, sem conforto, sem status, mas com um objetivo claro: parar de piorar a situação. Cortamos cartões de crédito, cancelamos assinaturas, reduzimos tudo ao mínimo. Parar de se endividar não é sobre privação, é sobre libertação. Você não perde qualidade de vida, você ganha controle. Muita gente se engana achando que dá para resolver o problema fazendo mais dinheiro, sem cortar gastos. Isso é como tentar encher um balde furado.
Não adianta ganhar mais se você continua gastando mal. Foi nessa fase que entendi o verdadeiro significado de disciplina financeira. Sacrifícios temporários produzem resultados duradouros. Trocar o carro por transporte público, cozinhar em casa, parar com as compras por impulso, cada decisão me aproximava de um novo começo. Essa etapa foi uma espécie de purificação, não apenas financeira, mas também mental. Parei de dar importância à opinião dos outros e comecei a focar no que realmente importava. Se eu tivesse continuado tentando manter aparências, talvez estivesse endividado até hoje. O curioso é que foi no meio da simplicidade que encontrei clareza. E com essa clareza, tomei a decisão mais racional possível: listar todas as minhas dívidas, mesmo aquelas que eu tentava esquecer. Listar todas as minhas dívidas foi como acender a luz em um quarto escuro. Até então, eu vivia tentando ignorar algumas contas, fingindo que elas não existiam. Mas quando sentei com papel e caneta na mão, enfrentei a realidade como ela era. Incluí cada centavo: cartões, empréstimos, pendências com amigos, familiares, investidores. Nada ficou de fora. Encarar a verdade dói, mas também liberta. A clareza me deu a base necessária para começar a agir de forma estratégica. Essa lista se tornou o mapa da minha jornada de recuperação financeira. Organizei as dívidas por valor, por taxa de juros e por urgência. Comecei a negociar, renegociar, explicar minha situação de forma honesta e firme. Quando as pessoas percebem que você está comprometido com o pagamento, muitas vezes elas estão dispostas a facilitar. Não importa se a dívida é de 100 ou de 10 mil dólares, o respeito vem da transparência e da ação. O que importa é mostrar que você tem um plano e está seguindo ele com seriedade. A partir desse momento, minha mentalidade mudou de forma definitiva. Eu já não via mais as dívidas como monstros, mas como compromissos que eu mesmo tinha assumido e precisava honrar. Cada item riscado da lista era uma pequena vitória, um passo rumo à liberdade. Só que mesmo com a organização em mãos, a pressão emocional era gigante. Foi aí que percebi: eu precisava de ajuda profissional. E foi exatamente quando decidi contratar um contador. Chega um ponto em que tentar resolver tudo sozinho atrasa o processo. Eu estava emocionalmente sobrecarregado, com a cabeça a 1000 por hora, e sabia que precisava de clareza. Contratar um contador foi uma das decisões mais inteligentes que tomei naquele momento. Ele olhou para os meus números com frieza e estratégia. Em poucos dias, ele organizou o que eu levei meses tentando entender. Profissionais existem por um motivo, e não é vergonha nenhuma recorrer a eles. Esse contador não apenas organizou minhas finanças, ele me mostrou caminhos que eu nem sabia que existiam. Coisas como estruturação de fluxo de caixa, planejamento fiscal, otimização de pagamentos e até redução de juros com base em argumentos sólidos. É como se eu estivesse tentando jogar um jogo complexo sem saber as regras. Quando ele entrou em cena, tudo começou a fazer sentido. Um bom contador não resolve o problema por você, mas te dá as ferramentas certas para agir com inteligência. Graças a esse apoio, eu deixei de reagir e comecei a agir. Tive mais confiança para tomar decisões difíceis, como encerrar atividades que geravam prejuízo e priorizar as fontes de renda que realmente funcionavam. Foi nesse momento que um novo horizonte começou a surgir. E se, além de quitar as dívidas, eu começasse a gerar renda passiva? Essa ideia, que parecia distante até então, começou a ganhar forma com o conceito de investimentos inteligentes. Foi nesse ponto da jornada que percebi algo crucial. Sair das dívidas não era suficiente. Eu precisava construir algo que me sustentasse no longo prazo. Foi aí que entrei de cabeça no universo dos investimentos inteligentes. Comecei pelos imóveis, um campo que eu já conhecia bem. Com pouco capital e muito conhecimento, identifiquei oportunidades onde a maioria via apenas risco. Comprei um pequeno imóvel subvalorizado, reformei e coloquei para alugar.
Esse aluguel virou meu primeiro fluxo de renda passiva. Investir com inteligência não é sobre sorte, é sobre visão. Estudei empresas, analisei balanços, entendi como funcionava o mercado. Não precisei de grandes quantias para começar. Comprei ações de empresas sólidas, como a Coca-Cola, que paga dividendos há décadas. Esse tipo de investimento não resolve tudo da noite para o dia, mas planta sementes que crescem com o tempo. Com disciplina e reinvestimento, vi minha renda se multiplicar, mesmo enquanto dormia. Isso me deu segurança e liberdade. Com o tempo, diversifiquei. Explorei fundos imobiliários, criptoativos de forma moderada e até negócios online com alto potencial de escala. O segredo não está em quanto você tem para investir, mas no quanto você está disposto a aprender. Cada investimento bem feito encurtava o caminho até a quitação total das dívidas. Mas tão importante quanto investir era entender o que não fazer. Evitar as dívidas que não constroem nada. É sobre isso que quero te falar agora. Durante minha caminhada, aprendi que nem toda dívida é inimiga, mas a maioria é. Existe uma diferença brutal entre dívida boa e dívida ruim. Dívida boa é aquela que te gera retorno, como quando financei um imóvel para alugar e a renda do aluguel pagava a prestação. Dívida ruim é aquela que só tira dinheiro do seu bolso, como um carro novo financiado que desvaloriza no segundo em que sai da concessionária. Quando entendi isso, minha relação com o dinheiro mudou completamente. Evitar dívidas desnecessárias exige autocontrole e, principalmente, consciência. A sociedade empurra a ideia de que precisamos ter tudo agora, mesmo que seja com juros altos no cartão. Mas a verdade é que adiar um prazer momentâneo pode significar anos a mais de tranquilidade lá na frente. Comecei a me perguntar, sempre que pensava em comprar algo, isso vai me gerar retorno? Vai colocar dinheiro no meu bolso ou só vai alimentar o ego? Essa reflexão simples me salvou de muitas armadilhas. Com esse filtro, passei a usar o crédito de forma estratégica. Se a dívida não estivesse ligada a crescimento, ela simplesmente não entrava na minha vida. Cancelar cartões, dizer não. A compras impulsivas, renegociar taxas bancárias, tudo isso virou rotina. E ao eliminar o que era supérfluo, sobrou espaço para o que realmente importava. Fortalecer minha mentalidade e disciplina financeira. Porque, no fim das contas, é a mente que comanda a carteira. E é sobre isso que vamos entrar agora. Tudo começou a mudar de verdade quando eu entendi que o problema não era só o dinheiro, era a minha mentalidade. A forma como eu pensava sobre riqueza, gastos e sucesso estava me sabotando. Por muitos anos, eu gastei para parecer bem-sucedido ao invés de construir riqueza de verdade. Quando virei essa chave, percebi que não existe liberdade financeira sem disciplina. Comecei a me comportar como uma pessoa rica antes mesmo de ter dinheiro, controlando gastos, planejando investimentos e pensando no longo prazo. Criei hábitos simples, mas poderosos. Toda semana, eu fazia uma revisão do orçamento. Toda manhã, lia algo sobre finanças. Toda decisão financeira passava por uma análise racional, e não mais pelo impulso. E isso não significa viver com rigidez, mas com propósito. Um dos livros que mais me ajudou nesse processo foi O Homem Mais Rico da Babilônia. Leitura obrigatória para quem quer entender os fundamentos da riqueza com simplicidade e profundidade. Pequenos hábitos constroem grandes fortunas. E mesmo nos dias em que tudo parecia difícil, eu me lembrava do porquê estava fazendo aquilo. Eu queria liberdade, paz, poder de escolha. Não era sobre juntar dinheiro por juntar, era sobre criar uma vida com mais opções. Quando a mentalidade muda, o dinheiro passa a trabalhar a seu favor. E o mais impressionante é ver como, mesmo diante de uma dívida de $800 mil, é possível recomeçar. Agora que você viu todos os passos, é hora de amarrar tudo isso com a mensagem final. Agora que você sabe exatamente como eu saí de uma dívida de $800 mil, o que você vai fazer para quitar suas dívidas? Vai continuar vivendo no automático, gastando sem pensar,
Ou vai assumir o controle da sua vida financeira de uma vez por todas? Você não precisa repetir os mesmos erros que eu cometi. Tudo que compartilhei aqui são passos que qualquer pessoa pode seguir, mesmo começando do zero, mesmo estando endividado. A verdade é que enquanto a maioria está distraída com consumo, aparência e status, os que realmente vencem são aqueles que aprendem a jogar o jogo do dinheiro com inteligência. Não importa quanto você ganha, e sim o que você faz com o que ganha. Está nas suas mãos quebrar o ciclo da dívida, construir uma base sólida e começar a investir no seu futuro. Não espere a dor ficar insuportável para mudar. A hora é agora. E se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo, me conta nos comentários. Qual foi a parte desse vídeo que mais te marcou? Que atitude você vai tomar a partir de hoje? Quero ver quem realmente está comprometido em virar o jogo e ficar rico. E se você quer continuar recebendo esse tipo de conteúdo, se inscreve agora no canal e ativa as notificações. Toda semana eu trago lições práticas, diretas e transformadoras para você que quer conquistar liberdade financeira.